Oi, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar de cordel, tá bom? Então, o que é cordel? É um tipo de poesia popular nordestina. Por que nordestina? Porque ela é específica de um lugar, né? Do Nordeste. E ela é uma poesia que é composta num tipo de folheto, um folhetinho, vendida em feira, né? Cordel porque ela vem amarrada num barbantinho, tá bem? Então, vamos lá ver. Origem da literatura de cordel e sua expressão de cultura nas letras de nosso país. Cordel quer dizer barbante ou senão mesmo cordão, mas cordel literatura é real expressão, como fonte de cultura ou melhor poesia pura dos poetas do sertão. Na França também Espanha era nas bancas vendida, que fosse em prosa ou em verso, por ser a mais preferida. Com o seu preço popular, poderia se encontrar nas esquinas da avenida. Era um pequeno volume, a edição publicada, tamanho 15 por 12, para melhor ser consultada. Isso no século 15 e 18, depois de 98. Foi aos poucos desprezado. No Brasil é diferente, o cordel literatura tem que ser tudo rimado, com sua própria estrutura, versificado em sextilhas, ou se não cetilhas, com a métrica mais pura. Nesse estilo, Watt escreve em forma de narração. Fatos, romances, histórias, de realismo ficção. Não vale cordel em prosa e em décima na glosa. Se verseja no sertão. Pode o mote ser glossado em 7 sílabas também. Isso depende do ouvinte, o mote rimado bem. Sem a métrica perfeita, a glosa será mal feita e não agrada a ninguém. Esse texto é do cordelista Rodolfo Coelho Cavalcante. Nasceu em Alagoas e desde criança escreve, né? Vendia pipocas e frutas na rua e acabou ficando conhecido depois, né, como o autor de cordel. Quem escreve cordel é um cordelista, tudo bem? Muito bem. Embaixo, né, na página 53, tem lá a informação do que é um Watt, mesmo que poeta, décima glosa, estrofe em 10 versos, é o tipo que é escrita a poesia, verseja, faz versos, mote, tema desenvolvido no poema, métrica, medida de um verso, essa divisão, geralmente ela está relacionada a que tipo de verso o poeta faz, tá bem? Muito bem. A questão número 3, nós não vamos fazer, porque seria para a gente pensar um teatro em sala de aula. A questão número 4, nós vamos fazer. Então, vamos lá, nós vamos completar o quadro. Significado da palavra cordel, barbante, tá? Lá no verso 1 você já encontra que é barbante. Finalidade do cordel, expressar a cultura popular dos povos nordestinos. Como os poetas eram divulgados na Europa, como os poemas eram divulgados na Europa, em bancas ou vendidos nas avenidas, tá? O preço era muito popular, quer dizer que era bem baratinho. Formato do folheto, pequeno volume, era 15 centímetros por 12. Características do cordel no Brasil, é em forma de poema e tem rimas e métricas. Tipos de estrofes mais comuns no cordel, a sextilha e a cetilha. Diferença entre o cordel do Brasil e da Europa. No Brasil é em verso e na Europa em prosa, e pode ser também em verso. Dois importantes elementos da estrutura do cordel que contribuem para a musicalidade do poema são a quantidade de versos na estrofe e na métrica. Neste poema foi adotado a cetilha. O que é cetilha? Toda poesia, se você contar, ela vai dar 7 versos. Por isso que é cetilha. B. Observe a divisão métrica dos 2 primeiros versos do poema e responda. Quantas sílabas poéticas ele tem? São 7 sílabas, tá? Escrevam, são 7 sílabas. Que característica do texto poético você observa nesse cordel? Todos. Usa jogos sonoros e apresenta rimas, tem sons semelhantes ou idênticos para fazer a rima, utiliza métrica, verso com o mesmo número de sílabas poéticas, apresenta pausas e ênfases, né, para contribuir com a musicalidade. Então, todos eles são verdadeiros. 7. Faça a leitura silenciosa do poema do cordelista Zé da Luz. Nós não vamos fazer silencioso, nós vamos fazer alto mesmo. Ai, se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse, mas porém acontecesse que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice. Se eu me arriminasse e tu com eu insistisse para que eu me resolvesse e a minha faca puxasse,
e o bucho do céu furasse. Talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens todas fugissem. Bonitinho, né? Muito bonitinho. Eu gosto de cordel. O cordelista Zé da Luz nasceu em Itabaiana, na Paraíba. Sua poesia é algumas vezes triste, outras vezes bem-humorada. Ele vende nas feiras, nos mercados, nas cidades nordestinas, né? E ele fala, geralmente tá também na boca dos declamadores e quase que não aparece nos livros, tá? O poema ASC se aborda várias experiências humanas, tá? Que experiências humanas você identifica no poema? Discuta essa questão comigo e registre suas conclusões. Tá, então o que a gente vai observar? Primeira coisa é que o poema fala de emoção, tá? O poema fala de frustração, de tristeza, fala da passagem do tempo, fala de ter atitudes conscientes e também lamenta algumas coisas, tá bom? Então, ele fala também do que poderia ter sido e não foi. O poema expressa experiências humanas por meio de uma história. Que história é essa? É uma história de amor que não realizou. Tá bem? E daí, na letra C, faça uma linha do tempo, resumindo os fatos mais importantes. Compare a linha do tempo com a de você mesmo. Porque já que a gente não pode fazer comparação com nenhum colega, é com a gente mesmo. Depois a gente vai corrigir lá na aula online, tá? Então, que linha do tempo é essa? Então, no primeiro momento, teria que colocar assim, se nós dois nos gostássemos. E depois, se a gente se quisesse. E se nós dois ficássemos juntos. Então, vai colocando a ordem, primeiro coisa que poderia dar certo e depois até o final, tá? Então, na questão letra C seria isso. Número 9. ASC, título do poema, indica um desejo de que algo se realize. Reescreva os 3 primeiros versos, revelando um desejo seu de que algo aconteça. Ai, se tudo isso passasse e a gente pudesse voltar para a escola, né? Em 2 versos aqui, eu já falo qual é a maior vontade nossa, é voltar para a escola, né? Então, pense nisso e faça o seu. Experimente reescrever o poema usando a variedade padrão. Então, você colocaria todas as palavrinhas que estão aqui na forma regional. Por exemplo, se um dia nós nos gostássemos, se um dia nós nos querêssemos, se um dia nós nos emparelhássemos e se juntinho nós dois vivêssemos. Já tá bom. 4 já tá bom, tá certo? E aí, se você não é da Paraíba, talvez precise de um dicionário paraibês para entender os versos do poema do cordel a seguir. Leia 3 estrofes de um folheto de Vicente Campos Filho e depois complete as frases, tá? Então vamos lá. Todos sabem no Brasil que o idioma é português, assim como lá na França todos falam o francês. Por isso, na Paraíba, falamos paraibês. Desafio. Então, dicionário paraibês. Correr é dar uma carreira. Cismado é escabriado. Coisa ruim é fuleiragem. O que não presta é derrubado. O pedinte é esmolé. O cansado é estrupiado. Palavrão é nome feio. Vigiar é pastorar. Enganar é dar um migué. Rir dos outros é mangar. Fofoca chama fuxico. Persistir é pelejar. E na sua terra? Tudo isso chama o quê? Então, correr é dar uma carreira. Então, aqui, na onde aparece o desafio, você vai colocar como é que nós falamos aqui todas essas coisas. Se for igual, pode repetir. Se não for igual, e aí você coloca como é que nós falamos, tá? Então, vamos lá. Agora você é o cordelista, usando o vocabulário próprio da sua região, complete os versos. Zangado é tá com bexiga. A nuca chama cangote. De bobo disse que é leso. Você é lesado? Dar cascudo é cocorote. Estourar é dar pipoco. Dar um pulo é dar o pinote. Tá bem? Então, com isso, a gente fecha essa aula, porque eu quero fazer as outras com vocês, tá? Então, as páginas 58 e 59 até o final dessa unidade, nós vamos fazer nas aulas online, tá certo? Um beijo para todos e até quarta-feira da semana que vem, se Deus quiser. Tchau!